Olá, bem-vindo a mais uma aula de design de embalagens. Hoje, na nossa aula, a gente vai dar prosseguimento ao método de desenvolvimento de embalagens. A gente já tinha começado a falar sobre ele, já faz algumas semanas isso, mas a gente interrompeu um pouco para poder falar de outros assuntos importantes para a parte de desenvolvimento de embalagens, na verdade, alguns fundamentos para a criação mesmo. E isso porque quando a gente começou lá atrás, a gente tinha, né, seguindo ali a proposta do professor Fábio Mestriner, do livro dele, nós falamos sobre briefing, nós falamos sobre estudo de campo, e agora viria a parte de estratégia de design e, na sequência, desenho realmente da embalagem, né, finalizando com a implantação do projeto. Mas nesse meio tempo, a gente ficou parado algumas semanas aí na pandemia, e nesse meio tempo eu acabei conhecendo um livro mais novo do professor Mestriner. Eu já falei dele em outra aula para vocês. E nesse livro novo ele apresenta umas diferenças no método e a gente vai trabalhar agora com esse método atualizado. Então, as primeiras etapas são as mesmas, tá? O briefing que vocês fizeram, o estudo de campo que vocês fizeram continua valendo, mas aqui para frente a gente tem uma pequena alteração. Então, a gente vai fazer já com o método atualizado. Primeira etapa, então, a gente tem um briefing, que ele acaba sendo um documento de guia de todo o projeto, e ele vai ser específico, né, sobre aquela categoria de produtos que será trabalhada. Então, na sequência, a gente foi fazer o estudo de campo, que tenta entender essa categoria que vocês estão trabalhando ali, que começou lá no briefing, né, os estudos, de certa forma. E agora, a gente vai passar para o Mind Map. Mind Map é assunto da nossa aula de hoje. Mind Map e inovação, é o que a gente vai falar hoje. O Mind Map, ele vai ser uma pesquisa que vai buscar conhecer o valor percebido pelo consumidor para aquela embalagem. Então, a gente faz a pesquisa junto com o consumidor para tentar entender o que funciona para aquela embalagem para ele. E, por fim, a gente vai ter a parte de inovação ainda hoje, né, que é a proposição da inovação, em que se tenta buscar inovar e aliar a um benefício percebido aqui pelo nosso consumidor, que a gente viu ali no Mind Map. Na sequência, que vai ser assunto para a próxima aula, realmente vai ser a parte de criação, então criação da embalagem, né, que vai atender a tudo isso que vocês colocaram antes, então a parte mais ali mão na massa, de desenhar, de criar uma solução, e por fim, a apresentação da proposta de embalagem que vocês desenvolveram. E o objetivo do método acaba sendo trazer uma coisa diferente, então, para o consumidor, algo que traga um benefício para ele. Então, de nada adianta fazer uma embalagem totalmente nova, que pareça muito diferente das outras embalagens que estão no mercado, mas que isso não agregue para o consumidor, que ele não perceba um benefício nessa embalagem. Então, a ideia é que a gente precisa, primeiramente, entender como que esse consumidor percebe as embalagens, o que que ele enxerga de valor nas embalagens, como que ele percebe as embalagens. Então, para isso, se aplica uma pesquisa chamada de pesquisa Mind Map, que é feita especificamente para coleta de dados via internet, algo muito favorável, né, nesse momento de pandemia. E essa pesquisa ela foi desenvolvida em conjunto pelo professor Fábio Mestriner, né, que é o autor do método que a gente está vendo, e o professor Paulo Carramenha, que ele trabalha na parte de pesquisa e comportamento do consumidor. Então, essa pesquisa tem algumas perguntas que são fixas, você só altera algumas pequenas palavrinhas ali para conseguir trazer para o tipo de produto que você está trabalhando. E com base nisso, você consegue entender como que o consumidor compreende aquelas embalagens, aquelas embalagens realmente daquela categoria de produtos que você está trabalhando. Então, como produto para a gente fazer juntos esse mind map, eu escolhi água de coco. Então, vou mostrar para você todas as perguntas da pesquisa do mind map, mas eu não vou responder essa pergunta sozinha, essa pesquisa sozinha. Eu acho que fica muito mais legal se você puder participar. E realmente vai ficar bem mais interessante. Então, vamos comigo, entra ali nesse site, mente.com, o código que você vai colocar ali para você poder acessar a pesquisa é esse que está na tela, 2638258. Esse código ele fica disponível somente por 14 dias. Então, quando acabar esse período, se você está assistindo esse vídeo depois desse período, olha aí quando é que foi publicado, 14 dias depois, na verdade 13 dias depois, porque o vídeo está sendo gravado um dia antes da publicação. Então, se já tiver passado essa data, você entra nesse outro link, que esse link ele não expira, tá? É um pouquinho mais chato de digitar, mas chega no mesmo lugar. Então, vamos junto, vamos responder junto. No final, eu vou colocar o link também com os resultados. Então, caso você seja o primeiro a responder, não vai ter ainda resultados, né? Mas depois você consegue acompanhar.
Então, vamos lá. Então, primeira perguntinha da nossa pesquisa: quando você pensa em água de coco, qual a primeira imagem que vem à mente? Vai lá responder se você ainda não abriu o questionário e vamos ver junto a resposta de todo mundo. Próxima pergunta: quando você pensa em água de coco, qual a primeira palavra que vem à mente? Então, atenção, a outra era a imagem, aqui é a primeira palavra que vem à mente. E quando você pensa em água de coco, qual a cor que vem à sua mente? Perceba que aqui eu tirei aquela imagem, né, do coco que eu tinha colocado antes, porque eu não quero que você seja influenciado por ela. Pensa na cor que vem à sua cabeça quando você pensa em água de coco, e não necessariamente na imagem que eu tinha ali. Mesma coisa vale lá para aquela outra imagem que eu já tinha colocado antes e que estava na pergunta de imagem. Pensa na água de coco, não pensa no que você está vendo aqui na tela, tá? Próxima pergunta, já um pouquinho diferente. Onde ou quando você mais costuma consumir água de coco? Então, já tem algumas opções aqui fixas. Isso facilita bastante, né? Na verdade, esse questionário ele acaba sendo bem simples para quem vai aplicar, porque ele já está pronto. Então, as opções de locais para responder em casa, no trabalho, na academia ou esportes em geral, né? No carro, no ônibus, trem, avião, barcos, enfim, meios de transporte, na escola, em bares, né? Lanchonetes, restaurantes, cafeterias, padarias, locais de alimentação fora de casa, né? E outros. Claro que isso aqui considerando um cenário normal, não um cenário que a gente está passando agora, né? Está todo mundo mais isolado em casa. Mas aí, então, quais locais que você mais costuma consumir esse produto? E quando que você mais costuma consumir? Então, nas refeições, é no café da manhã, no jantar, no almoço, no lanche, a toda hora ou antes de dormir. Próxima pergunta, já vindo direto para a parte de embalagens, o que você mais gosta nas embalagens de água de coco? Então, perceba que aqui a gente já começa a entender um pouco dos benefícios, né, do que tem valor na embalagem para o consumidor, então, para a embalagem de água de coco, o que é interessante para ele. E aí temos a pergunta contrária também. O que você não gosta nas embalagens de água de coco? Então, o que te aparecer aí, o ideal é que você não coloque, não pense em colocar na sua embalagem que você vai desenvolver, porque aparentemente não funciona, as pessoas não gostam, vem inclusive o que seria quase que, vamos chamar aqui de valor negativo naquela embalagem. Mais uma, que tipo de informação você gostaria de ver destacada na embalagem? Então, é uma informação que é importante para o consumidor. Ele quer que o produto dele tenha aquilo, ou a marca, né, tenha algum valor específico, enfim, é alguma coisa que ele vai entender como importante e que você vai tentar destacar na sua embalagem. De repente, com algum elemento gráfico associado, o uso de um splash, de uma fonte com peso maior, uma cor diferente, aí você que vai ver numa etapa posterior de desenvolvimento da embalagem, mas pelo menos você já vai ter identificado aqui o que é relevante. E por fim, a gente chega na última pergunta do nosso Mind Map. Para a embalagem de água de coco ser ainda melhor, como ela deveria ser? Então, traz um pouco da visão do consumidor, né, do que ele gostaria, do que ele entende que seria muito legal para a embalagem dele. E é sempre bom escutar o consumidor. Então, agora que a gente chegou no final do questionário, você vai ver que nós temos acesso a uma série de informações muito ricas, né, para tentar entender como é que é a visão do consumidor frente àquela embalagem, frente àquele produto, mas mais ainda frente à embalagem daquele produto. Se você acompanhou, fez online ali naquele questionário que a gente estava fazendo junto, você deve estar vendo já os resultados. Se você não participou, primeiro, participe, mas se você não participou e não quer participar, uma pena, mas eu vou deixar aqui embaixo o link para os resultados do questionário, então você pode acessar também. Eu não vou colocar aqui porque ele é atualizado ao vivo, então à medida que as pessoas forem respondendo, ele vai mudando, certo? Mas a ideia é que você tenha acesso a uma série de informações muito interessantes, muito valiosas, que vão te dar um direcionamento para o desenvolvimento da embalagem. Então, que tipo de inovações essa embalagem deve ter para atender adequadamente o seu consumidor? E com isso, e com tudo mais que você já desenvolveu ali nas etapas de briefing e de estudo de campo, você começa a poder pensar numa inovação para essa embalagem. Lembrando, né, que a inovação não é fazer uma coisa totalmente nova, algo mirabolante, não. Inovação aqui é fazer algo que seja compreensível pelo consumidor, mas que traga benefício, que traga valor para ele. Então, agora a gente chega na proposição da inovação dessa embalagem. E essa proposição ela é uma frase
só uma frase mesmo, que contém 3 aspectos bastante importantes, que são o objetivo, a direção e o valor. O objetivo é algo que você viu lá atrás, lá no briefing, então foi definido no início do projeto. Ele tem a ver com o que foi pedido ali, o que foi solicitado pelo cliente que está te contratando como designer, né, para fazer esse projeto. Então, o que ele espera do produto, né? Qual que é o objetivo do produto? Lembrando que o produto aqui é a embalagem, né? Qual que é o objetivo dessa embalagem? Segundo ponto é a direção. A direção veio ali do estudo de campo. Na direção, você vai entender como é que o produto de você, a sua embalagem, né, como é que ela vai se posicionar no mercado. Isso porque você viu como é que é a linguagem visual da categoria, quem que é líder de vendas, quem que não é, como é que são os formatos dessas embalagens, enfim, você viu várias questões e você conseguiu ali identificar possibilidades para o seu produto. Então, esse direcionamento você vai trazer aqui na proposição de inovação. E por fim, a última parte é o valor. O valor veio aqui do Mind Map, que a gente acabou de fazer junto. Então, no Mind Map você vai entender o que o cliente, o consumidor, né, espera então dessa embalagem. Então, o que é valor para ele? E aí você vai trazer essa ideia de valor, essa noção de valor passada pelo consumidor para a sua embalagem e para a sua proposição da inovação dessa embalagem. E aqui eu trouxe para você uma proposição de inovação de uma embalagem de água de coco que eu criei aqui para a aula, tá? Ela não tem base no método, o certo seria ter feito o método direitinho, ter aplicado o briefing, ter feito estudo de campo, ter feito o mind map e trazido os resultados para cá. Eu até estou fazendo o mind map agora com vocês, né? Se você ainda não respondeu, volta lá, responde. Mas a ideia aqui é só realmente poder ter um exemplo para ilustrar para a aula. Mas quando você for fazer a sua embalagem, você deve usar direitinho o método para você ter certeza, né, nas informações e não chegar lá na frente e desenvolver uma coisa que não precisava ser desenvolvida daquela forma. Aí você vai ter retrabalho, você vai ter vários problemas, na verdade. Então, com relação ao objetivo dessa proposição da inovação, o objetivo veio lá do briefing, né? Então, nesse exemplo aqui, eu trouxe desenvolver uma embalagem que lembre beber água de coco na praia. Então, aquela experiência de você estar na praia, né? Eu lembro que na praia, embaixo do coqueiro, sentindo aquela brisa do mar, sentindo o cheiro do mar, escutando o barulho de ondas. Claro que aqui tem alguns elementos que você dificilmente vai conseguir agregar na embalagem, mas você pode tentar de algum modo remeter a essa ideia da praia. Direção, então vem lá do estudo de campo, né? E aí no estudo de campo, na pesquisa de campo, eu vi que a embalagem de água de coco ela é sempre uma caixinha, tudo muito parecido, muda a questão de cor de fundo da embalagem, mas no resto é tudo muito semelhante. Então eu quero, por exemplo, que essa água de coco ela não venha numa caixa, mas ela venha numa garrafa. Isso porque a garrafa ela vai ter a forma mais orgânica do que a caixa, então vai remeter mais à ideia do coco e de tomar essa água de coco na praia do que a caixa. Então essa direção ela foi dada a partir do meu estudo de campo. E por último, o valor. O valor, né, vem lá da pesquisa com o consumidor, então vem lá do mind map. Eu não tenho, então, informações de outros consumidores, mas eu vou usar a minha própria experiência, nem tanto com água de coco, mas com outras caixas do tipo também, que às vezes tem um tipo de abertura ali, que pode ser um pouco mais difícil de servir sem derramar. Eu sou bastante estabanada, então eu sempre, principalmente no iniciozinho ali, eu sempre acabo derrubando alguma coisa. Vou para a pia para virar, porque senão não dá certo. Então eu quero que não derrame essa água de coco. O valor para mim é conseguir aproveitar até, aqui eu não diria a última gota, mas até a primeira gota, aquela primeira gota não cair fora. Então, como proposição de inovação para essa embalagem, eu tenho desenvolver uma embalagem que lembre beber água de coco na praia, no formato de garrafa e que seja fácil de abrir e servir sem derramar. E com isso, nós chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha aproveitado bastante, aprendido bastante. Para mim foi gostoso pensar um pouquinho em um produto que eu gosto, lembrar de uma situação que eu gosto bastante, que me remete à infância, que me remete a coisas boas. Enfim, eu espero que você, então, tenha aprendido e que faça agora o seu mind map
sobre o seu produto que você está trabalhando já com ele desde o briefing. Então, fez o briefing, fez estudo de campo, agora vai fazer o mind map, vai fazer a proposição de inovação. E a gente continua, então, na próxima aula falando sobre a parte de desenho e apresentação da proposta de alternativa. Boa semana!